Quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Eu vi que estava meio difícil ir à Lua, e então eu baixei um pouco a pretensão, e aí eu queria ser piloto da Força Aérea. E de novo a realidade começou a mostrar que não era bem por aí. Aí eu pensei em ser engenheiro aeronáutico. Eu fiz inclusive meu primeiro vestibular, não foi para engenharia aeronáutica, foi para engenharia mecânica. Mas quando eu comecei o curso, tive uma decepção muito grande, porque pensei logo que eu ia começar a montar coisas, construir tudo, e a única coisa que eu via na frente era matemática, álgebra. De engenharia mecânica, eu pulei para música. Eu queria ser músico. Na verdade, eu queria ser guitarrista, porque as meninas gostavam dos guitarristas, e eu queria impressionar as meninas, né? Então, eu comecei a estudar. Não deu para estudar guitarra, comecei a estudar violão. Aí, quando eu estudava violão, deu uma paranoia também, e eu quis estudar órgão. E estudei, na verdade eu não queria tocar órgão, eu queria tocar sintetizador, mas não tinha aula para tocar sintetizador, tinha órgão. Então comecei a aprender órgão, foi um pouco difícil, porque eu não tinha órgão, tinha que ir na escola estudar, então acabei desistindo. Mas continuei estudando violão. Nessa época nós morávamos no México, e quando nós voltamos de lá, eu quis fazer o vestibular aqui para música, para violão, mas eu teria que esperar ainda quase um ano até o próximo vestibular. Quando cheguei aqui, na época, era muito parado. Então eu pensei, eu tenho que procurar alguma coisa que me estimule um pouco mais a música. E por coincidência, tinha quase em frente à minha casa, tinha uma sala onde um professor ensinava dança, principalmente balé e jazz. E antes dessa aula de jazz, tinha um pessoal fazendo balé. Nunca gostei muito da dança balé, mas achava interessante o trabalho corporal que se fazia na aula de balé. Então, eu pedi para mudar de turma e comecei a fazer balé. Na época, tinha várias pessoas já consagradas no mundo da dança aqui, como Maurício Germano, estava também Guatemi Lucena, que era professora aqui da UFPB de Educação Física. Estava também Wellington Lemay, que depois foi hoje falecido, mas é um dos grandes nomes da dança aqui na Paraíba. Enfim, várias pessoas, e foi muito estimulante. Eu fiz por 3 meses, eu acho, 3, 4 meses, achei interessante tudo, e de repente o professor disse, o professor é também hoje falecido, Odimar Vieira Leite, também um dos grandes nomes, principalmente do ensino da dança aqui na Paraíba. E ele então resolveu ir para o Rio. Então fechou a sala dele, e eu também estava achando bom, mas enfim, ele estava indo embora, eu desisti. E continuei estudando, me preparando para o vestibular de música. E uns meses depois, eu estava andando na rua e a professora, Iguatemi Lucena, ela passou por mim de carro, parou e disse: olha, Guilherme, Odimar está de volta e vai fazer... Ele está montando a companhia do Espaço Cultural, a companhia de dança do Espaço Cultural, que na época estava recém-inaugurado. Então, além disso, ela me disse, olha, e ele pediu para lhe convidar. Eu fiquei surpreso, porque eu tinha 3 meses de dança e o professor me convidar para ir fazer o teste, né? Aí eu digo,
Bom, então tá, vou dar uma chegada lá, tal, eu gosto, é uma oportunidade de retornar, acho que é um trabalho interessante. Então, uns dias depois, houve esse teste lá, e obviamente eu passei, como todos os que fizeram o teste passaram, mas não vingou a Companhia do Espaço Cultural. Nós passamos a fazer aula, ensaiar numa academia no final da Rui Carneiro. A partir dali, aí eu comecei a fazer parte de um grupo, a levar a dança mais a sério. Depois que nós trabalhamos nessa academia, o professor Odimar, ele foi convidado para ministrar aulas no Teatro Santa Rosa. Lá no Teatro Santa Rosa, tinha uma estrutura muito melhor, era muito mais interessante, e então nós fizemos aula também por mais alguns meses lá. Nesse período, a gente ouviu uma notícia de que estavam fazendo testes para bailarinos para uma grande montagem financiada pelo Estado, pelo governo do Estado, ainda em função do recém-inaugurado Espaço Cultural. Essa montagem se chamaria o Caldo da Cana, e hoje é um dos eventos mais importantes da área da dança no Estado, porque acho que pela primeira vez a dança foi tratada de maneira profissional. E da primeira vez e uma das poucas vezes até hoje. Mas, então, eu e Arcila Paiva, que fazíamos aula com o Odimar, nós começamos a ir para fazer esses testes, eram 1 ou 2 semanas de testes, eu não recordo bem. E então foi muito interessante, porque eram diversos bailarinos. A base dessa montagem era um grupo que hoje ele foi reeditado, que é o grupo Dança Livre, que na época e ainda hoje é coordenado por Zete Farias e também por Lilian Farias. Mas a montagem era coreografada pela bailarina argentina Rosa Cagliani, que também não fazia muito tempo que estava na Paraíba, e trazia uma experiência e uma formação inéditas até então aqui na cidade e no estado. Ela era formada no Teatro Colón e trazia essa ideia coreográfica a partir de um roteiro de Solha. E a produção era de Fernando Teixeira. Bem, então nós começamos a trabalhar, eu e a Sila, nos 2 grupos. Nós fomos aprovados no teste e procuramos manter também ainda no grupo do Odimar. Chegou um momento em que não foi mais possível, então nós optamos por continuar trabalhando na montagem do Caldo da Cana. Foram umas poucas apresentações, apesar de termos viajado para Campina Grande, para Recife, mas não teve uma vida muito longa. Na época, também eu comecei a dar aula na Escola de Dança do Espaço Cultural, de balé. E a partir do Caldo da Cana, então, nós começamos a trabalhar lá. O nome da companhia foi trocada, houve, enfim, algumas questões aí que levaram a isso, e a companhia passou a se chamar Balé Espaço. E com Balé Espaço nós fizemos diversas outras montagens. Minha formação
ela foi bem eclética. Como eu disse, eu comecei a dançar balé com o Odimar e depois com Rosa. Então, basicamente, eles fazem a minha base inicial com relação à dança. O Odimar era uma pessoa que muito cuidadosa com relação à técnica. Ele deu uma base bem interessante para mim, apesar de não ter trabalhado com ele muito tempo, mas foi importante, principalmente por essa formação inicial técnica e também pelo estímulo, porque, na verdade, graças a ele que eu continuei fazendo balé. Porque até então, o balé para mim era um complemento para a música. E Odimar, com o entusiasmo que ele passava, ele era uma pessoa apaixonada pelo balé, e ele contagiava todo mundo que tinha contato com ele, que trabalhava lá com ele. Rosa ela deixou um legado mais harmônico, mais dancístico, se é essa a palavra, mais artístico, porque ela era uma pessoa muito sensível, ela era uma criadora, né, e isso me ajudou, ela que me deu as primeiras dicas, me deu os primeiros empurrões para começar a criar, para começar a coreografar. Eu lembro que eu dava aula, ela também dirigia a escola de dança, então eu tinha que coreografar para o nosso primeiro festival. E eu não sabia, eu sabia dançar, eu não tinha a menor ideia de como é que se coreografava, né? E ela parou comigo, começou a me explicar, olha, é assim, você tem esse espaço, você quer contar essa história, então como você vai fazer? Como é que essa história vai se desenvolver no espaço e no tempo? E isso foi muito importante, tanto é que depois disso, depois dessa experiência como bailarino e como professor / coreógrafo, eu fui fazer a especialização em coreografia na UFBA. Claro que essa especialização ela veio depois de eu ter feito o famoso curso de música que eu estava me preparando, e que foi um curso que me decepcionou um pouco. Provavelmente eu não estava preparado para esse curso, e na verdade a dança estava me encantando muito mais. Então, enquanto eu fazia o curso de bacharelado em música, eu também dançava e dava aula. E isso e a música, ela não estava isolada, ela também era uma ferramenta importante para eu compreender melhor a dança, para eu compreender melhor a coreografia e a criação em dança. Então, a partir disso, formado, já bacharel em música, eu fui fazer essa especialização na UFBA. Então, passei um ano lá, estudando só coreografia. Nesse período também eu pude fazer muitos cursos extras que me deram uma expectativa com relação à dança bem eclética. Depois dessa especialização em coreografia, eu retornei aqui para João Pessoa, retomei as aulas e tive a felicidade de fazer um concurso para a universidade e ser aceito, ser aprovado como professor que sou até hoje. Então, nesse sentido, a minha formação ainda
foi continuada com um mestrado em artes na Unicamp, onde eu desenvolvi uma pesquisa sobre a interpretação criativa e como trabalhar coreograficamente isso. A gente tem um resultado. O resultado foi não só uma dissertação escrita, como também um vídeo. E depois, já alguns anos depois, em 2001, eu fui aceito para fazer o doutorado na Inglaterra, na Universidade de Surrey, onde eu já comecei a desenvolver uma pesquisa que envolvia também novas tecnologias. Essa pesquisa que eu desenvolvi durante o doutorado, ela abordava principalmente a utilização de programas de computador como ferramentas para a criação coreográfica. Então, na verdade, é interessante assim como as coisas foram acontecendo, que eu, quando era pequeno, eu queria ser astronauta, engenheiro aeronáutico, por conta da tecnologia envolvida nisso. Apesar de eu ter desviado bastante do caminho, ido para a música, para a dança, eu acabei retornando muito para esse caminho, a partir da utilização da tecnologia dentro da dança. Na universidade, inicialmente, eu cheguei e vi um campo aberto para desenvolver tudo que eu quisesse fazer. A universidade, para mim, é muito isso, ela é um campo aberto. Então, se você quer trabalhar, quer desenvolver uma ideia, você tem espaço. Então, na época, eu ofereci uma oficina de dança contemporânea. Na época era 1992. Inclusive, pedi ajuda para o CA de Educação Artística para organizar essa oficina e tudo. E essa oficina, ela seria desenvolvida durante um ano. E eu fiquei surpreso porque, com o número de inscrições. Foram simplesmente mais de 100 inscritos para fazer essa oficina. Claro que como era gratuito, muita gente se inscreveu e depois não apareceu. Depois disso, eu fui para o mestrado e na volta do mestrado eu comecei um novo projeto. Esse era um projeto de extensão também, que era o que foi chamado de Contendança, Grupo de Artes Corporais da UFPB. O Contendança, ele era uma proposta mais permanente dessa primeira oficina. Então a ideia era pegar gente de todas as áreas, de todos os níveis, que quisessem dizer alguma coisa através da dança, para que nós trabalhássemos a partir de um fundamento teórico que até hoje é o que cada vez mais eu mergulho nele, que são as ideias, a teoria, o sistema, o método de Rudolf Laban. E foi muito legal, foi muito interessante. A gente procurava desenvolver o que as pessoas tinham já instalado no corpo. Então, tinha gente que tinha já formação, por exemplo, em danças populares. Então, eles continuaram com danças populares a partir dessa concepção teórica do Laban. E esse grupo, então, ele existiu comigo à frente entre 98 e 99 até 2001, quando eu me afastei para o doutorado. E ele ainda continuou em atividade até o final de 2005, com Rosa Cagliani, que assumiu a direção desse grupo.
Então, em 2001, eu passei a direção para ela por ir para o doutorado na Inglaterra. Voltei no final de 2005 e em 2006 aí eu comecei uma coisa que estava sendo muito estimulada na universidade e hoje é a base de boa parte das pesquisas que se desenvolvem aqui, que é um grupo de pesquisa. Dentro desse grupo de pesquisa, então eu trabalhei com projetos de iniciação científica que pretendiam, que não só pretendiam, como efetivamente aconteceu, desenvolver aqui na universidade a pesquisa que eu tinha elaborado durante o doutorado, durante o período do doutorado. Então, foram 2 anos de pesquisa sobre o uso de diferentes softwares que pudessem colaborar, ajudar no trabalho de criação do coreógrafo. Então, a partir de 2009, nós começamos a pesquisar a videodança. Os parâmetros dessa pesquisa eram os mesmos, ou bem similares aos da pesquisa de software para coreógrafo. Nós pretendíamos que qualquer pessoa pudesse criar e trabalhar com as ferramentas que nós propunhamos. Então, a ideia era que, tanto no software como no videodança, que se utilizassem programas gratuitos, que o hardware que se utilizasse fosse muito barato. Então, nós nunca pretendemos utilizar, por exemplo, os equipamentos que hoje se usa na área de dança e tecnologia bastante, que é o equipamento de captura do movimento. Esse projeto está a pleno vapor. Nós já temos alguns prêmios para os membros do nosso grupo de pesquisa. E esse ano, agora especificamente, acabamos de transformar essa pesquisa em um grupo de extensão que vai se chamar Contemdança 2. Esse grupo pretende trabalhar não só a dança a partir dos parâmetros mais tradicionais corporais, como também as interações e relações possíveis com instrumentos tecnológicos. Esse ano especificamente vamos continuar trabalhando com videodança. Eu acho que eu nunca senti preconceito com relação à minha atividade de dança. Aconteceram assim, alguns casos isolados. Quando eu comecei a dançar, eu tinha uma bicicleta de corrida. Eu morava na época no Miramar. O Miramar ele fica no alto e ficava perto da academia onde Oldimar dava aula. Então eu costumava ir de bicicleta, descia a ladeira, a Rui Carneiro, até a academia e depois voltava. Mas aí, por medida de economia, de esforço, em geral eu já ia pronto para fazer aula. Então eu vestia meu leotardo, botava um short, na época se usava o short curtinho, e pegava minha bicicleta e ia-me embora. E eu sempre, assim, de vez em quando passava um carro gritando: "Ei, viado, você quer?" E eu, na minha, né, não entendia bem por que eles ficavam dizendo isso, mas aí continuava. Mas não, acho que nunca teve muito não. Pelo contrário, acho que eventualmente, talvez por causa da dúvida, muitas vezes as moças queriam tirar a prova.
né? Então ver se era isso, se não era e tudo. Então, nunca me senti assim, agredido por conta do preconceito. Em casa, minha mãe, ela sempre apoiou muito as decisões. Eu acho que para ela, o importante era que nós estivéssemos produzindo, fazendo alguma coisa, interessados em algo. Na época, meus pais eram separados, meu pai morou no Paraná, depois Rio Grande do Sul de novo, e eu conversava com ele por telefone, né? E ele sempre me perguntava, e aí, tá fazendo o quê agora? Eu estou dançando e tal. Sim, mas e a profissão? Vai fazer o quê? Ele disse, olha, eu estou pensando em me dedicar à dança. Aí ele disse, não, quero uma profissão, alguma coisa que você vai fazer. Mas ficava um pouco nisso. Mas eu acho que o que convenceu realmente ele dessa decisão acertada foi a minha trajetória profissional como dançarino, como professor, depois na universidade. Eu acho que isso mostrou, assim, porque na verdade existe toda uma cultura que diz o que um homem deve fazer, o que uma mulher deve fazer e o que uma pessoa que não tem perspectiva de vida deve fazer. E dança seria uma dessas coisas. E na verdade, o que a experiência me ensinou é que o importante é que a gente possa se dedicar de corpo e alma àquilo que a gente acredita e gosta. E eventualmente a gente vai ter sucesso nisso, né? De repente tem tantos médicos, advogados, engenheiros frustrados com a própria profissão. Então, acho que antes de qualquer coisa, o importante é a gente gostar do que faz, aproveitar as oportunidades e se dedicar, né? E ter um pouco de sorte, às vezes, é bom também.